período da sua vida você começou a entender o Senhor te chamando pra viver essa novidade de vida? Como é que foi, mano? Marcelão, eu sempre fui da igreja, né, meu Sim. mano? Então, assim, a Bíblia fala em Provérbios, ensina o seu filho o caminho que deve andar e ele não se desviará dele nem quando for velho. Então, eu, desde muito cedo, eu conheci o caminho já. Eu Sim. conheci Jesus, conheci os milagres de Deus através da vida da minha mãe, da minha vida, através das coisas, das dificuldades que a gente enfrentou e das dificuldades que a gente venceu. Então, assim, eu sempre soube, eu sempre tive um pé lá. E uma vez que você coloca o pé lá, você nunca mais é o mesmo. É isso. Né? Depois que não tem como, a partir do momento que você enxerga algo, você não tem como desenxergar algo. É isso. Entendeu? Então você pode não estar no caminho, mas você sabe que aquele Você caminho sabe existe. qual é o caminho e tal. E eu sempre soube que uma hora eu ia fazer algo relacionado a Deus, relacionado a Jesus. Eu só não sabia que ia ser tão rápido, né? Foi de um dia pra noite, pra você ter uma ideia, eu tava com um disco pronto, mais de 20 clipes gravados, um investimento aí que nem vem ao caso citar, mas assim, muito dinheiro rasgado, jogado fora, assim, muita coisa. E larguei tudo, falei, mano, eu não quero mais fazer isso, eu quero seguir outro caminho, quero falar de Deus por aí. Loucura, né? Mano. Quando chama, não tem como, mano. Igual você disse, né? É a voz, né? Ela vem como um som de muitas águas, né? E É ela a voz. ofusca todas as outras vozes, ela abafa todas as outras vozes, Mano, né? tem um louvor que eu ouço muito, eu me emociono muito ouvindo, que fala assim: uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vezinha só, já era. Uma vezinha só. Você gosta muito de Salomão, né? Eu sempre vejo Eu você gosto. citando Salomão Olha lá, e tudo que você... Betseba ali. Pra quem não sabe, galera, tem uma plateia aqui, ó. Hoje o Bila tá aqui, gente. Vocês que acompanham o Krau, que com certeza sabem quem é o Bila. Bila tá aqui, me deu a honra, me deu o privilégio. Comeu todos os lanchinhos que o parceiro trouxe já. Não, pera, como é que é? O Mago das Rimas, cara. E aí? O Mago das Rimas, o bruxo. Muito The bom. Wizard. E assim, o Salomão diz isso, né? Eu vivi todos os prazeres. Eclesiastes 2. Exatamente. Você tá achando o quê, Pastor pai? Krauk! Aqui conhece a Bíblia, pai. Cara, eu li a Bíblia, eu gosto muito de falar isso, que eu li a Bíblia. Por quê? Sim. Porque a Bíblia tem uma passagem que é muito sinistra, que isso daqui acho que exemplifica muito a nossa geração, não só a nossa, mas as que vieram antes da gente também. Sim. Que Jesus ele cita alguma coisa mais ou menos, não com essas palavras exatas, mas com esse significado, que ele diz assim, se referindo aos mestres da lei, ele fala assim, pô, vocês criam leis aqui e fazem os outros acharem que essas leis são do céu. E em outra passagem ele diz, vocês não vão pro céu e não deixam os outros ir também. Então assim, quando ele fala, vocês criam leis aqui e falam que essas leis são do céu, isso me dá um alerta de tipo, eu preciso entender o que está escrito. Eu não posso deixar que os outros me digam o que está escrito, eu preciso saber o que está escrito. Sim. E eu comecei a ler a Bíblia assim, antes de me converter de fato, antes de mudar minha carreira, aceitar Jesus. Eu já tinha aceitado Jesus, mas antes de mudar minha carreira e ser alguém ativo no reino, né? Ser alguém com papel ali nessa linha de frente, sabe? E eu comecei a ler. Eu falei, quer saber? Eu vou ler. Nunca alguém vai chegar em mim e vai falar isso é pecado, aquilo é pecado. Eu tenho que saber o que está escrito. Sim. E eu comecei a ler com o intuito de confrontar os outros. Eu falei assim, eu vou ler, porque toda vez que chega aquela tiazinha aí e vem falar, isso aqui é pecado. Eu falo, onde está escrito? Me mostre, eu quero ver. E comecei a ler. Só que assim, cara, é inevitável você ler. É impossível você ler um livro desse e não se transformar, cara. Então, assim, a minha mudança, eu comecei a ler a Bíblia no período de 1 ano, eu li ela inteira, no final dela eu já tava largando tudo. Falei, vou largar tudo, já era, vamos que vai. Mano, Deus faz as paradas sinistras, né, irmão? Cara, é muito doido, mano. Muito doido. Tem um cara chamado Agostinho de Hipona, ele disse, a partir do momento que eu comecei a ler a palavra começou a me ler. Caraca. E nessa ela começou a mostrar pra mim tudo aquilo que eu precisava mudar, tudo aquilo que precisava ser transformado. Então isso é louco, porque sempre as pessoas se convertem partindo de uma experiência, tomam um tiro e... Não, você partiu de uma conversão bíblica, tendo contato com as escrituras, com a voz de Deus. De fato, com a própria palavra, né? E eu acho que o intuito da palavra é esse, transformar, né, mano? Sim. Quando você lê e não é transformado, você leu errado. Alguma coisa aconteceu. Tá lendo de ponta cabeça. O intuito da palavra é transformar. Eu penso dessa forma. Sim. E você falando de transformação, o evangelho, irmão, ele é um chamado para uma transformação, para uma renúncia. Uma renúncia. E como é que tem sido isso pra você? Eu sei que você não é um cara desregrado, totalmente maluco, te acompanho. Eu sei Agora que você... é a hora que eu vou vender meu peixe agora? Eita, até... Eu sei que você não é um cara desregrado. Não, continua falando, não fala mais. O cara, gente boa, fala mais, pai. Pra fazer o corte. Agora é a hora, vai. Agora é a hora.
Agora é a hora que a esposa vem. Mas assim, mano. Agora é a hora que a esposa vem. Agora é a hora. Agora é a hora. Mas assim, mano. Valoriza o corte. Tem que renunciar muitas coisas, né? Primeiro você já falou, carreira artística. Pô, É. envolve grana, envolve uma questão financeira e envolve outras coisas também, mano. Que Como é tem sido coisas, que coisas. Essas renúncias Que pra coisas, você? que coisas. Eu tô tentando aqui, né? Eu tô tentando aqui ser, como é que eu posso dizer? O mais... O mais politicamente family correto possível, entendeu? Aham. Mas é o que eu falei, você não era um cara totalmente levado pelos prazeres, malucão do mundo, mas todo mundo que não tá com Cristo, até quem tá em Cristo já é tentado, né, mano? E você que vem de uma carreira artística, um cara que tem uma visibilidade e tal, como é que tem sido isso pra você? Bonito, aí. pô, fala mais, O Bila fala falou. mais. Como é que tem sido essas renúncias pra você, mano? Cara, eu vou te contar um negócio, mano. Às vezes eu vou trazer aqui uma reflexão, assim, minha, assim, né? Eu acho que... E a Bíblia fala sobre isso que eu vou dizer agora. Tipo, existem algumas divisões de pessoas. Em que sentido? Tem gente que tá na igreja, né? Por exemplo, sei lá, que aceita Jesus e abre mão de um monte de coisa. Tem gente que nunca esteve exposto a um monte de coisa, logo nunca abriu mão. Não tem como você abrir mão daquilo que você não teve. Isso. Sei lá, porque, por exemplo, você pegar uma pessoa que às vezes a vida inteira não foi uma pessoa que bebeu, então você não abriu mão da bebida. Você nunca bebeu? Sim. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim. E só que no mundo mesmo, sem aceitar Jesus, sem estar no caminho de Cristo, tem pessoas que também abriram mão disso. Tem pessoas que não se envolvem com um monte de gente. Tem pessoas que não bebem, não usam droga, enfim, que não se envolvem com essa parte mesmo não estando nos caminhos de Cristo. A Bíblia fala algo parecido com isso. Se eu não me engano, em Coríntios fala assim, que tem pessoas que conhecem a lei, pessoas que não a conhecem, mas a têm no coração, e tem as pessoas que não seguem, né? Sim. Então, eu tava nesse meio termo de que mesmo eu estando no mundo, igual você falou assim, eu tinha alguns receios, sabe? Eu nunca fui um cara já me embriaguei e tal, mas eu nunca fui um cara de encher a cara, de usar droga, disso, aquilo e tal. Então, porque talvez eu já tinha aquele temor, aquela questão que mesmo alguma vozinha assim dizia, acho que isso não é legal, acho que isso não é legal. Então, assim, quando eu comecei a entrar nesse campo da renúncia, que faz parte do evangelho, que é o negue-se a si mesmo, eu, por mais que tenha sido um sacrifício, eu encarei nisso da seguinte forma. Tem gente no mundo, sem aceitar Jesus, que já faz isso. Tá entendendo? Então, se tem gente que faz isso por si, por que eu não posso fazer para Cristo? Uau. Pegou a visão? Tem gente que não pega uma par de gente, que não usa droga e que não bebe, é uma vida normal, só não tá com Jesus. Então, se as pessoas abrem mão de tudo isso por si mesmas, por que eu não posso abrir mão disso por Cristo? Eu não pensei nem em mim, entendeu a ideia? Uau. Então, eu vi uma pessoa falando assim, eu sou da igreja, eu não pego um monte de cara. Uma mina falou pra mim, eu falei, eu conheço um monte de mina que não é da igreja e também não faz isso. Então, Sim. Trabalho, estuda. E segue a vida, Segue e a não fica vida. com todo mundo e não se expõe. Cara, isso Então, é assim, isso foi uma conta pra mim. Eu sou muito cara da lógica, sabe? Eu falo assim, se fulano faz isso por si, por que eu não posso fazer por Jesus? Antes de muito mim, bom, porque né? Jesus vem antes de mim. Então, se eu puder fazer por Jesus, eu posso fazer por mim. E aí vai indo. Pesado. Sabe? Você cascateia, assim. Então, esse foi o pensamento e eu comecei a unir o útil ao agradável. Então, eu falei assim, a Bíblia, eu vou citar a Bíblia o tempo inteiro. A Bíblia fala, né, que se seu olho fizer você pecar, você arranca ele. Então eu falei, toda vez que eu ia sair com uma garota, né, na época do mundo, eu bebia. E aí geralmente ia pra um rolê. Então eu tinha que, se eu parasse de sair, eu parava de beber, aí eu fui cortando tipo na raiz, tá ligado? Muito aí eu bom. parei de beber, parei de sair, parei de fazer uma parte de coisa, fui parando. E aos poucos foi normalizando. E aí hoje em dia, às vezes a galera fala de alguma coisa assim, pra mim soa até estranho, de tão distante que já se tornou, sabe? A limpeza, quando a gente vai pro caminho de Jesus assim, ela acontece de uma forma gradativa, só que de uma forma irreversível. São pequenos passos, mas eles são muito sólidos, sabe? Então, assim, é sólido a um ponto de que hoje em dia a gente passou em frente ao negócio de bebida, eu falei, nossa, que loucura, né, mano? Nem faço ideia mais qual é o gosto de uísque. Você pode ver assim, que loucura, né? Parece que, como que até ano passado isso era tão comum e agora, sabe? Então, o processo da renúncia foi um processo lógico pra mim. Muito bom. E talvez por isso não deixou de ser dolorido, mas ele foi suportável, entendeu? Então eu passei dessa forma. E comecei a entender também, igual eu falei, mano, eu gosto de ser um cara muito lógico, Marcelão. Então a gente começa a entender vários objetivos da nossa vida e traçar um caminho pra eles, né? Tem uma parada que eu gosto muito de citar, né? Olha que loucura. Tem uma parada na psicologia que é conhecida como a pirâmide de Maslow.
Eu vivo falando isso, o Cássio já ouviu falar isso umas 20 vezes. O que é a pirâmide de Maslow? A pirâmide de Maslow é literalmente uma pirâmide de necessidades. Por exemplo, a base dela seria beber água e comer. Aí depois, proteção, saúde, segurança, enfim. Aí depois, relacionamento, tal. E aí, baseada nessa pirâmide que a gente faz uma autoavaliação nossa mesmo, a gente começa a entender quais são de fato as nossas necessidades. Então, sair todo dia é uma necessidade? Não é. Isso, aquilo, não é. E quando você conhece a Jesus, entra uma camada a mais nessa base. Que aí começa Jesus, aí depois corpo, tá ligado? Aí depois relacionamento, vai subindo, né? E aí você começa a traçar um caminho, meu mano. Tipo, eu comecei a perceber que os lugares que eu queria ir, independente, não só porque eu aceitei Jesus, mas eles exigiam mudanças. E essas mudanças eram potencializadas por eu estar com Jesus. Então, por exemplo, quero casar um dia, quero ter uma família grande, quero ser um pai exemplar, sabe? Então, peraí. Então, isso não condiz com essa vida. Uau. Não tem como eu encontrar essa garota que eu sonho, porque se eu não estiver sendo o cara que essa garota sonha, Deus não vai permitir que isso aconteça, né? É sobre isso. E eu não vou ter a estabilidade financeira, nem a estabilidade psicológica para conduzir essa família que eu sonho em ter, se eu continuar destruindo isso nessa vida aqui. Sim. Então, Jesus dá força para você seguir esse caminho quando você entende, sabe? E aí você fala, para eu chegar aqui eu tenho que passar por isso, então vamos lá. Aí a partir disso, cada decisão que você toma é sempre uma pergunta, né? É sempre assim, essa decisão me aproxima ou me afasta daquilo? É isso. E aí se te aproxima, você anda para frente, se te afasta, você anda para trás. Me edifica ou me destrói? Pronto. Né? E aí, então assim, essa fase da renúncia, ela foi dolorida, foi difícil, mas ela foi suportável e lógica para mim. Então, quando você traz para o campo da lógica, porque para mim, mano, a fé é muito lógica, sabe? A única escolha que você tem que fazer quanto à fé é se você acredita ou não em Deus, ponto. Porque se você acredita em Deus, logo a fé vira lógica, porque Deus tudo pode, tudo é possível e cascateia. Então, assim, esse processo tudo para mim ele envolveu mais lógica do que fé, sabe? Então, assim, eu entendi, Jesus entrou nessa parte da pirâmide da necessidade, a base da pirâmide. Então, não adianta eu ter segurança, dinheiro, saúde, se eu não tiver ele. Isso, primeiro ele. Então, quando você busca primeiro ele, aí começa a vir nas outras etapas da pirâmide. Então, foi esse o processo. Mano, isso é louco você falar da base da pirâmide, né? Porque eu ouvi alguma vez, ficou cravado no meu coração, que Jesus ele não quer ser o primeiro na nossa lista de prioridade. Ele quer ser o papel que nós escrevemos a nossa prioridade. Olha só, que então, forte. Ou seja, ele é a base. Então, partindo de Cristo que nós moldamos a nossa forma de vida. Né? A gente não coloca ele... peraí, eu vou colocar Jesus aqui na lista. Não, ele é o papel. Se Jesus é o papel, tudo que você escreve, irmão, vai ser diferente. Forte, essa daí eu vou usar essa daí, eu gostei. Vai pro caderninho do Crowley? Vai pro caderninho, eu gostei. Entendi, e é exatamente isso, Marcelo. É exatamente isso, cara. É louco, né? Porque Jesus, quando a gente aceita Jesus, ele passa a ser, igual você falou, né? O papel no qual a gente coloca os planos, tipo, todos os planos, tudo meio que se baseia nele, né? Todas as decisões giram em torno dele. É muito louco. Eu costumo falar... Lá na célula que a gente tá fazendo lá em casa, eu costumava falar que a Bíblia ela não é um manual, ela é uma fórmula, né? Que tipo assim, um manual, como montar uma xícara, aí vai estar lá, encaixa essa peça aqui e tal, se não só serve para essa xícara, não serve para outra. Agora a fórmula serve para qualquer coisa, x vezes y igual xy. Então eu até dou um exemplo, por exemplo, Davi derrotou Golias, certo? Então Davi, alguém pequeno, mais Deus, alguém grande, igual o gigante derrotado. O seu gigante não é o meu gigante não é o seu gigante não é o nosso. Entendeu? Então assim, eu trato a Bíblia dessa fórmula, igual você está falando, é uma fórmula, é o papel que você escreve os planos. Uau. É onde você direciona, é onde você toma as decisões, os passos, é a fonte da sabedoria. Mano, eu tava lendo Provérbios agora, eu tô com um projeto que todos os dias eu faço uma live no Instagram lendo um provérbio. Pai, são uns provérbios muito engraçados. É só pancadão. E você começa a entender o quanto isso é atual no nosso dia. Quando você trata a Bíblia como uma fórmula e começa a seguir ela no dia a dia, é indescritível o quanto a sua vida passa a expandir os horizontes, assim, sabe? É isso. O horizonte da visão, você começa a enxergar um monte de coisa. Assim, cara, é muito doido. Eu tô apaixonado pela Bíblia, posso dizer. E você falou uma parada sobre renúncia que, cara, eu nunca ouvi ninguém falar, mano. Porque assim, por exemplo, o cara que ele quer ir pra uma parte de desenvolvimento pessoal. Aí o cara, ele vai acordar cedo, ele vai vencer o sono por ele. Ele vai pra academia e ele vai treinar por ele. Ele vai parar de beber porque ele quer ter uma saúde melhor por ele.
Cristo, irmão. É aquele que se entregou na cruz por nós, ele verteu o sangue dele no madeira, derramou até a última gota de sangue, meu irmão. Para que nós pudéssemos ser salvos, o mínimo que nós podemos fazer é renunciar por ele, cara. E essa linha lógica que você falou agora foi muito interessante, irmão. Não tinha... Porque se a galera abrir mão nisso. por si mesmo, por que a gente não abriria mão por ele? Isso é muito doido, isso é muito doido. Entendeu? E assim, mano, nesse processo de renúncias, de viver um novo ciclo, tanto pessoal, primeiramente pessoal, né? E eu acredito que a gente vai entrar um pouquinho sobre os planos artísticos do Krauk agora desse novo ciclo. Mas como é que a galera que te acompanha tem encarado isso? O que você tem recebido no seu direct? As pessoas mais próximas, eu acho que é mais interessante você falar do que quem comenta no direct, né? Como é que a galera tem recebido isso? Cara, vou falar real pros meus amigos aí, ó, pro Bila, pra galera. Não, esse aqui não é meu amigo, não. Esse aqui eu achei na rua, esse aqui. Tô brincando. Tô brincando, pai. Vamos sair do quarto, né? Para de ficar trancado no quarto. Vamos tomar uma vitamina D. Parceiro meu não pega um sol, o cara tá o dia inteiro no quarto, velho. Então, assim, meus amigos, o Cação, a rapaziada aqui, e os fãs mais próximos, a galera que acompanha, até cito alguns nomes aqui, Sté, Cauã, Sara, a Vicky, a Luana, que são os fãs mais próximos, sabe? Que tem outra galera também que já vai ficar brava que eu esqueci o nome, me perdoe. A Duda. Assim, pra galera não foi nenhuma surpresa, sabe? Todo mundo meio que já tava vendo a parada acontecer, sabe? E aí eu percebo que o impacto disso foi muito mais positivo do que eu imaginava. Eu percebi que a galera achou legal, a galera falou, caramba. Assim, acho que a galera admirou, assim, a coragem de, sabe, de tomar essa decisão publicamente. Tem um outro que fala groselha, mas eu acho que Deus, ele é tão perfeito que eu sou um cara que eu sempre tomei hate na internet, né? Eu não me lembro de estar na internet sem ser xingado algum dia. Então, assim, eu já fui tão xingado por mim mesmo, por que eu não aguentaria ser xingado por ele? Uau. A lógica é a mesma. Então, assim, acho que Deus, ele já me preparou para aquilo que ele tem pra eu fazer, sabe? Então, assim, eu já apanhei tanto por nada na internet que aí hoje em dia o cara fala, virou crente, só eu nem ligo, nem... Eu falo, tá, comparado com o que eu ouvia antes, pai, se esforça mais aí, tá ligado? Eu vi um cara falando assim, e aí, Krauk, não aguentou os hate no secular e agora vai entrar pro gospel? Aí eu falei assim, mano... Desde a primeira música, a galera me xinga, como que eu aguentei pra caramba o hate, na real. Uns 10 anos aguentando, na real. Mais de 10 anos de carreira, agora, pelo amor de Deus, né? E a galera manda uns negócios muito doidos, o cara comentou assim, agora ele vai ganhar dinheiro igual o Malafaia. Eu falei, mano, o cara literalmente só postou, mano, rapaziada, agora eu aceitei Jesus, o cara já me comparou com o Malafaia. Tipo, mano, a galera é muito sem noção. Cara, mas eu vou te falar, a Bíblia tem a resposta de tudo. A Bíblia fala assim, ó, se você trata um tolo com inteligência, você é tão tolo quanto ele. Provérbios, pai, tá escrito lá. É isso. Então, assim, eu vejo essa galera assim, eu falo, mano, eu só dou risada. Às vezes aí tem uns caras que eu vou lá, eu tenho uma diversão. Tem uma função do Instagram que é restringir. Aí a pessoa manda um textão lá, ela acha que tá todo mundo vendo, só que ninguém tá vendo, só ela. E aí você fala assim, olha, ela acha que estão dando atenção, que é o que ela queria, e ela vai morrer achando que tava tendo atenção e não tava. Não tá. Então, assim, eu deixo a pessoa lá se mata, faz um texto de 40 linhas, eu vou lá, restringir. Eu não sabia dessa ideia, mano. É boa, essa ideia é boa. Essa é boa, aí mano. A pessoa não sabe que o comentário dela tá oculto, só ela. Então, assim, antes de você comentar uma besteira nos meus posts, pense, você pode estar falando sozinho, literalmente. Papai, essa estratégia é muito boa, né? Aí eu fico só falando, nossa, o cara levou meia hora pra escrever isso. Eu fui lá e plim, ninguém vai ler. E ninguém vai ler. Literalmente não dá palco pra maluco, né, mano? Se você trata um tolo com a inteligência, você é tão tolo quanto ele. Bíblico, Provérbios 22, se eu não me engano. Não, eu tenho acompanhado assim, eu tenho visto a galera muito... E assim, cara, você acaba sendo uma referência pra galera e a partir do momento que você toma essa decisão, gera um impacto no mundo espiritual, obviamente, e as pessoas que te acompanham também são impactadas por isso. Pô, porque imagina, um fã que acompanhou sua carreira desde o início, mano, o Krauk conquistou grana, conquistou fama, tal, é reconhecido e de repente ele faz uma publicação dessa. O que esse cara encontrou, mano? O que esse cara viu? Irmão, porque todo mundo busca isso, mano. Todo mundo quer o quê? Ter uma grana, todo mundo quer morar num lugar legal, todo mundo quer ser reconhecido nos lugares que for, todo mundo quer ter sucesso na carreira, e de repente o cara que tá no ápice de tudo isso, abandona a pessoa e fala, mano, o que esse cara encontrou? Loucura, né, mano? Eu penso a mesma coisa, assim, eu fico... Para de falar aí, ô seus boca aberta. Pelo amor de Deus, velho.
O cara tá numa cochichada aqui que eu vou te falar. Não precisei nem falar nada, o Croc tá afiado, só brau. Não, aquele dali já não é crente mesmo, ele tá tumultuando ali, ó. Separa, hein, mano. Separa, hein. É que o Bila é host, né, mano? Então é difícil dele ficar quieto não, assim, o no cara ambiente tá ali. podcast. A gente tá falando aqui, eu tô vendo. Ai. Perdoa, Deus, eles não sabem o que falam. Não, eu tô brincando. Não, mas então, falando sério agora. Tipo assim, mano, eu acredito que esse pensamento do o que foi que ele viu, olha que loucura, olha como é cascateado. Alguém pode pensar isso, vendo isso em mim. Só que eu pensei isso lendo na Bíblia. Quando eu vejo a história de Paulo, eu falo, mano, o que foi que ele viu? Quando eu vejo, olha, até me arrepio, quando eu vejo as histórias, os anjos se prostrando, eu falo, o que é que eles viram, sabe? Então, assim, essa mesma pergunta, o que é que eles viram, que a pessoa pensa de mim, é o que eu pensei de alguém, o que alguém pensou de alguém, pensou de alguém, e pensou de alguém. Então, assim, é difícil explicar o que foi que eles viram. Ninguém explica. Ninguém explica. O que foi que eu ouvi? Ninguém explica. Eu não sei explicar o que eu ouvi. Só sei que foi forte o suficiente para eu entender que, cara, até porque, vou te falar, é até lógico. Vamos fazer uma conta aqui? Quantos anos vive um ser humano? 80 anos. Nessa média aí, 75 a 80, se cuidar bem da saúde. O que Jesus prometeu pra gente? Vida eterna, irmão. Então, eternidade menos 80, a conta é muito simples de se fazer, mano. Muito bom. Você entendeu? Muito bom. Então, assim, a conta é muito simples de se fazer. O que eu tenho a dizer pra galera, eu vejo uma galera falando assim, Krauk, mas aí é muito, sei lá, eu acho que Deus, ele permitiu até que eu vivesse essas coisas para eu poder falar com propriedade, sabe? Porque às vezes você credibiliza mais quando você ouve alguém que já veio de um caminho que você quer percorrer, sabe? Então, às vezes, tem um molecado que tá seguindo por um caminho que eu segui, e quando ouve eu dizer que não é tudo isso que parece, e que não é tão valioso quanto outra coisa, talvez a pessoa credibiliza mais, sabe? Eu não sei como funciona o trabalhar de Deus. Eu sei que, porque se eu pudesse explicá-lo, Deus seria eu, né? Eu só sei que é muito doido e acontece exatamente como tem que acontecer, sabe? E com certeza impacta o mundo espiritual. Você é louco, quando eu aceitei Jesus publicamente, todo mundo ficou mal, eu fiquei ruim, teve até doença mesmo, da galera ficar doente, passar mal da cabeça, do estômago, isso, aquilo, um monte de coisa dando errado. E eu entendi, Deus usou uma pessoa pra falar pra mim que existia um peso espiritual nisso. E eu entendi 100%. E vou te falar um negócio, cara, tipo, eu desde o primeiro minuto eu estive disposto a encarar isso. Desde o primeiro minuto que eu tomei a decisão de falar, mano, eu vou seguir a Jesus, que não foi agora eu só externei isso. Eu vejo uma galera comentando assim, mas falando, o Krauk tá assim, é o primeiro amor, ele tá apaixonado por Jesus, ele acabou de conhecer Jesus. Eu já tô nessa, já tem uns 2 anos, mano. Então, assim, pra você ter uma ideia, eu tô postando vários vídeos de conteúdo cristão, né? Já estão gravados há muito tempo, sabe? Então, assim, eu só tô externando agora. Então a galera tá conhecendo algo que quem convive comigo já conhece há muito tempo, sabe? Então, assim, é sólido essa parada. Então desde o primeiro segundo que eu entendi, que eu tomei essa decisão, eu falei, Deus, eu tô numa guerra. Então, eu não entrei nessa guerra para ser um civil, eu quero causar um estrago, assim, eu quero trazer almas, eu quero falar da tua palavra onde eu for. Onde eu pisar, eu vou falar do que o Senhor fez na minha vida e do que o Senhor pode fazer na vida dos outros, porque a minha vida não é nada perto do que o Senhor pode fazer, né? E, cara, a gente vivenciou coisas incríveis. Vou falar um negócio pra você, olha que loucura. Eu tenho uma parada com Deus, que eu creio que é sobre falar dele, né? Que é falar dele pras pessoas. Eu tive algumas experiências de estar em lugares que era... assim, cara, improvável as pessoas me escutarem, sabe? Pessoas com vidas muito diferentes das minhas, desde pessoas com poder aquisitivo altíssimo, a pessoas com outras realidades, né, paralelas, assim, pessoas que não teriam por que estar me ouvindo ali, e eu percebi que algo fazia elas escutarem quando eu falava de Deus. E aí eu falei, Deus, tem alguma coisa aqui, né? E cara... Eu tive vontade de... Eu falei, eu preciso falar de Deus pra alguém, mas como eu ainda tava nessa ideia do Instagram, falando as músicas, tinha que seguir aquele thumb do trabalho, né? Pensa, eu sempre tive muito respeito pelas coisas de Deus. Então eu falei assim, Deus, como é que eu vou fazer um vídeo falando das suas coisas, falando... Se aí eu tenho uma outra música falando uma coisa que é contra isso. Aí eu falei, eu não posso fazer isso, só que eu preciso, eu tenho vontade, o que eu posso fazer? E aí eu falei, já sei, eu vou fazer uma célula na minha casa, vou chamar só pessoas que eu conheço, não vou divulgar, não vou postar nada. E aí, vamos começar a falar de Deus pra essa galera. Eu tô lendo a Bíblia, o que eu tô lendo eu falo pra eles, e já era.
Aí chamei, fizemos uma célula, 10 pessoas, a primeira. Eu, Cássio, Bila, falei, a galera lá. Primeira semana. Aí a cada 15 dias a gente fazia. A segunda deu umas 25 pessoas. Aí a terceira deu umas 35. Aí a quarta deu umas 40 pessoas. Aí na quinta eu já tava quase pra assumir que eu ia largar tudo. Ainda, o processo foi acontecendo durante isso, mano. E aí na quinta eu já tinha, sei lá, umas 60 pessoas e a minha casa lotada, assim. Na sexta já tinha tipo umas 70. Eu falei, caraca. E na sexta, 15 dias antes, né? Na sexta semana da célula, foi quando eu postei o vídeo que eu aceitei Jesus e pá, foi bem nessa semana. Aí a próxima eu falei, vai ser a última então. Aí a próxima eu transmiti no meu Instagram publicamente pra todo mundo, foi a última que eu falei, agora eu posso, porque eu já falei pra todo mundo que eu não tô mais fazendo essas coisas, que então agora faz sentido, agora eu posso. Na sétima célula tinha 120 pessoas na sala da minha casa, mano, lotada, gente sentada, gente em pé, gente no corredor, gente no banheiro, gente não sei aonde, gente no teto, gente tudo que é canto. E foi a última, e eu falei assim, por que foi a última? Porque agora eu posso expor isso. Então assim, a nossa ideia, eu falei pro Cassião, meu produtor, a galera, eu falei, mano, agora vamos procurar um lugar que a gente possa divulgar publicamente para que todo mundo que quiser ir possa ir, porque eu tinha essa trava antes, eu não podia, não é nem que eu não podia, mas Salmo 69 diz, o zelo pela tua casa me consome. Então eu falei, Deus, eu sei quais são as minhas intenções, eu sei que o que eu tenho para falar aqui são palavras de vida, mas eu tenho que tomar esse cuidado, porque eu não posso ter duas identidades. Sim. Eu falei assim, então enquanto eu não posso fazer isso publicamente, eu vou fazer em secreto. Mas vai preparando, que quando eu puder eu vou publicar. E foi acontecendo. Uau. E aí, pô, agora a gente já explanou, já soltou tudo, já estamos marcando data de um dia que a gente vai fazer publicamente para todo mundo colar. Mas aí tu vai ter que arrumar um lugar, né? Amém, glória a Deus. Porque 100 e poucas pessoas. Nossa, assim. Pai, a gente falou assim, eu falei, olha o que eu falei pra galera, eu falei, Deus, tudo que o Senhor me deu de estratégia, sabe, assim, tudo que o Senhor me deu pra eu usar na época que eu tava no rap, eu vou usar 10 vezes mais pra Jesus, mano. Eu falei assim, tudo. Aí eu já falei na célula, você tá vendo esse vídeo aí, você tava na célula, você vai lembrar. Eu falei assim, ó, pessoal, a gente ainda não sabe quando vai ser a próxima, a gente vai achar um espaço pra gente fazer, um espaço que, se Deus quiser, seja pra muitas pessoas, a gente tá se organizando, já, graças a Deus já conseguimos esse espaço, a gente vai divulgar em breve. Aí eu falei, ó, vocês que estão aqui na célula, tinha 120 pessoas, escuta essa, Marco. É Marco seu nome? Marco. Escuta essa daqui, eu falei assim pra galera, 120 pessoas, eu falei, ó, a próxima vai ser tal dia, estamos vendo um lugar, né? Quem levar mais amigo vai ganhar um Jordan. Falei assim, ó, só que não vale amigo, tem que ser, não pode ser amigo crente, tem que ser ímpio, irmão. Aí eu falei, tem que ser gente que tá aí, né? Aí os caras, mano, mas como assim e tal, Krauk? Mas você acha certo assim? Eu falei, irmão, Jesus falou assim, ó, pra pescar. Como é que você pesca? Oxi. Você não chega lá na beira do rio e fala, ô peixe, sobe aqui. Você joga uma isca, pai. Não importa porque tá indo, importa porque vai ficar. Entendeu? Eu falei, mano. Aí já começamos, então assim, a gente já tá imaginando que cada um desses aí vai levar uns 10, não vai encher qualquer lugar, velho. Irmão, já tá marcado. Mas você viu o quanto isso move, mano, na questão espiritual? Porque é uma porta, irmão, pra pregação do evangelho que se abre nesse espaço. Porque, mano, às vezes não. Vai uma molecada lá, vai uma galera que talvez nunca ouviu falar do plano da salvação, cara, irmão. Nós tivemos vários testemunhos. Falei, Cássio, em 7 semanas, mano, a gente... Tem um, assim, específico? Cara, eu vou te contar 3. Ó, o primeiro, assim, que já impactou. Colou a galera lá e... O que aconteceu? Eu não tava publicando. Eu não postei, tipo assim, o endereço, que como tava sendo na minha casa, eu tomei todos os cuidados também, né? Uhum. Aí... colou uma galera que a gente conhecia e essa galera comentou com alguém e tal, e uma galera começou a me mandar DM querendo ir. Aí eu fiz uma oração, eu falei, Deus, eu vou mandar um endereço para algumas pessoas, então conduz o meu coração para que eu mande para as pessoas corretas, né? Então eu escolhi umas 10 pessoas assim, a dedo, mandei o endereço. Dessas 10, colou um menino lá, veio de Limeira, longe pra caramba, assim, muito longe, umas 3 horas de carro, 2 horas, sei lá. O moleque colou. Foi lá, tal, chorou, se emocionou e tal, beleza. No outro dia ele mandou uma mensagem assim, falou, Krauk, desculpa estar te mandando no seu WhatsApp pessoal e tal. Preciso te contar uma coisa, cara. Ó, tenho tantos anos e tal. Vim de longe, fui na sua célula. Tô parando hoje de usar droga, mano. Aí eu falei, nossa, tô parando hoje. Não vou mais usar isso, nem isso que citou, né? Não vou fazer isso. Eu quero encontrar esse negócio que tá brilhando em você. O cara falou. Aí eu falei, aí meu olho já encheu de lágrimas. Eu já falei assim, tá louco, mano. Valeu tudo. Cara, imagina ouvir um negócio desse. Imagina o quanto a mãe desse moleque não fica feliz, o quanto as pessoas em volta, o quanto, sabe assim, como que pode uma palavra, algo que está escrito num livro tão antigo, ter esse poder? Porque não fui eu que fiz o cara largar nada. Quem sou eu?
Eu fui só o instrumento pra levar até ele. O que transformou foi a palavra. E o cara virar pra você e falar assim, Krauk, eu tô parando hoje. Tipo assim, o cara falou assim, eu tô parando hoje. Hoje eu não vou mais usar isso, eu não vou mais fazer isso. Cara, aí nesse dia eu já falei pra galera, falei, mano, você quer prova maior de que esse é o caminho correto, né? E aí, beleza. Aí passou um outro dia, um outro moleque foi lá, mano, e falou, cara, eu quero dar um testemunho. O nome dele é Gael, até salve, Gael. E ele foi dar um testemunho do que aconteceu na vida dele, não que aconteceu na célula, mas que ele foi lá na célula dar esse testemunho. Ele falou assim, eu vi que você tá pregando a palavra de Deus aí e tal, eu preciso contar o que aconteceu comigo e eu quero que faça que isso chegue nas pessoas. Aí eu falei, o que é? Aí ele foi lá, falou, mano, eu tava doente, tal, fiquei internado, não sei o que. O médico deu laudo, eu tava com câncer. Assim, mano, história assim, pesadíssima, assim, tava com câncer, não sei o que, fiquei tantos dias, bababá, tal. Comecei a orar, comecei a buscar Deus e tal, e um dia eu já tava melhor, eu fui na igreja, uma pessoa veio até mim e falou assim, olha, uma pessoa que não conhecia ele, falou assim, ó, Jesus te curou do câncer. Aí ele falou que depois foi lá, tava curado mesmo e tal. E, mano, assim, negócio absurdo. Aí ele foi lá e contou isso pra nós. E ele contou pra nós, parecia que ele era mó de boa, assim. Não, eu fui curado do câncer. Eu falei, você é o quê? Aí eu falei, não, volta a falar de novo aí. Parada diagnosticada pelo médico, irmão. Aí a gente começou lá, tá? Aí eu falei pra ele, Gael, o nome dele é Gael. Eu falei, Gael, aonde eu pisar, você vai falar isso pra todo mundo ouvir. Eu falei, mano, se eu for falar de Deus pra 1000 pessoas, eu vou levar você pra contar isso, porque as pessoas precisam ver. É isso. Eu falei assim, irmão, tipo assim, Deus não me curou de um câncer, de nada, eu nunca tive isso, graças a Deus, mas assim, eu faço questão. Eu falei pra ele, ó, o próximo evento que a gente fizer, for pra 1000, 2000, quantas pessoas for, eu vou te levar lá pra você falar pra todo mundo. As pessoas têm que olhar e ver que milagre acontece. É isso. Tá ligado? E aí eu fiz esse compromisso com ele, eu falei, mano, no próximo evento que a gente fizer, eu vou pôr ele lá no palco lá, e a gente vai passar um vídeo dele pra todo mundo ver o milagre que aconteceu na vida dele, mano. Glória a Deus. Sinistro. Cara, e a gente teve outros exemplos, assim, além desse. Sabe as reações das pessoas? Pô, uma mulher de 40 e poucos anos chorando lá, se derramando, falando coisa que a gente não entende, mano. Que Deus, ele usa a gente e a gente nem sabe, a gente nem percebe o tamanho daquilo que está sendo feito através da nossa vida, né? Já parou para pensar? A Bíblia fala sobre salvação, que é algo que a gente recebeu de graça, e sobre o galardão, que é baseado nas obras, né? Isso. E o galardão, a tradução do galardão é a recompensa de um trabalho valioso. Isso aí. E qual é o único trabalho que Deus deixou para nós? Penoso que Jesus... trabalho, né? E qual é o único... Jesus deixou muitas coisas para nós, mas trabalho ele deixou só um. Qual foi? E de fazer discípulos. Porque honra o teu pai e a tua mãe não é um trabalho, isso é um princípio. Ame o seu próximo não é um trabalho. Você não coloca no celular, para despertar meio-dia eu vou amar o meu próximo. Não tem como, isso é um princípio. Agora, você tem que fazer algo, é uma ação. Então, assim, esse é o único trabalho. E se a Bíblia fala que terá uma recompensa por um trabalho valioso, o único trabalho que ele deixou foi esse, certo? Isso. Então, começa a trilhar esse caminho. Aí você fala assim, mas a Bíblia fala que Deus é justo. Então, se ele é justo, ele tinha que dar as mesmas condições para nós de alcançar esse galardão. Não faz sentido. Então, quem é mais famoso vai ter mais benefício. Aí eu começo a traçar um caminho que eu entendo, que é tipo assim, meu mano. Eu vi o testemunho de um cara chamado Lázaro, que era um cantor muito antigo, você deve conhecer, irmão Lázaro. Pô, irmão Lázaro. E ele contou no testemunho que ele aceitou Jesus porque tinha um cara que vendia pastel e falou de Jesus pra ele. Aí eu falei pro Cássio, assim, meu produtor, ele falei, Cássio, esse cara do pastel, talvez ele falava pra uma pessoa por dia. Em um ano ele falou pra 300 pessoas. E só o Lázaro aceitou Jesus. Só que o Lázaro, depois que aceitou Jesus, falou pra milhões. Então, na conta desse cara vai estar o Lázaro mais quem o Lázaro trouxe. Então, esse cara trouxe mais gente que o Lázaro. Sim, tem uma continuidade no discipulado, né? Então, cara, isso é muito doido. E eu comecei a falar pra galera, tipo assim, é muito sinistro as coisas de Deus. Às vezes a gente tá aqui, uma palavra que a gente fala, toca o coração de alguém, que toca o coração de alguém e vai indo. É isso. E a gente não vê a semente sendo plantada. A gente não faz ideia, né, irmão? A gente lança a semente, mas a gente não sabe quantos frutos vai germinar, né, dessa semente. E às vezes aquela pessoa que a gente... por isso que acho que isso nos motiva, mesmo que a gente ache que ninguém está escutando, talvez tenha alguém, só quem precisa estar escutando, às vezes aquela pessoa que às vezes não é você que vai fazer aquele estrago público, mas a sua semente vai fazer alguém fazer, sabe? Sim. Cara, é muito doido assim, lindo, é muito doido. Irmão, é o seguinte, eu vou entrar numa outra pauta aqui, mas antes eu preciso te dar um presente, mano. Eu aceito, presente eu gosto.